Esse pessoal da Band, né, Renato? Este é o pessoal que desconcerta o entrevistado. Esse pessoal da Band, Renato, é o que desconforta o entrevistado. Mas eu quero dizer, Renato, eu quero agradecer a tua respostinha, porque eu gostei. Porque eu acho que você fez um diagnóstico que grande parte da sociedade gaúcha está fazendo. Que esse pessoal da Band é diferenciado. Que aqui não se faz papai e mamãe. Seja técnico do Grêmio, seja técnico do Inter, seja técnico da seleção brasileira. E se o Klopp trabalhasse aqui, e se o Guardiola trabalhasse aqui, eles também seriam perguntados da mesma maneira. Mas a tua respostinha me agrada muito, Renato. Sabe por que me agrada? Porque mostra que a gente está fazendo jornalismo esportivo sério, contundente e correto. Então, muito obrigado pela tua resposta. Nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos. Eu só recomendaria duas coisinhas. A primeira, você também vive do futebol, né? Não fosse futebol, você não chegaria onde chegou pelos seus méritos. Pelos méritos como jogador, como treinador. E a segunda, e eu acho que é importante isso, eu acho que aqui eu vou ser pretensioso, Renato, eu vou te dar um aconselhamento. Eu acho que é importante que quem milite no futebol há muito tempo tenha maturidade. Quando eu falo maturidade, não é chamar o Renato infantil, mas tem que ter maturidade para saber ser elogiado. E aqui nesse espaço, né, Renato? Lembra dos Grenais? Quando o Grêmio patrolou o Internacional na Arena 2-0, a vitória no Beira-Rio, a vitória em Caxias, quantos elogios, né? Nenhum, nem dois, nem três. Lembra do jogo em Cali contra o América? Da partida contra o Flamengo? Ou quando foi campeão da Copa do Brasil? Ou quando foi campeão da Libertadores da América? Aí é legal, aí é bacana. Quando a imprensa critica, e nós aqui sim, a gente faz jornalismo esportivo crítico, ácido, amargo, mas elogioso quando tem que ser. Merecedor de elogios, de destaque, vai ganhar também elogios aqui. Então, por isso que é legal ter maturidade. Quero escutá-los. Olha só, eu prestei atenção no detalhe que o Renato disse assim, vocês dependem do futebol, vocês deveriam agradecer justamente por depender do futebol, por trabalhar com o futebol, por ser importante para a minha profissão. É que Grêmio e Inter estejam bem, que a gente faz aqui uma interlocução, uma análise que é muito verdadeira. Eu não gosto do Grêmio na 8ª colocação, Renato. Eu queria o Grêmio entre os primeiros colocados. Primeiro ou segundo colocado. E aí alguém vai dizer, mas o Grêmio está bem, o Grêmio está nos últimos 10 jogos, nos últimos 12 pontos, aliás, conquistou 10. Eu não posso separar, meus amigos, que o Grêmio, nas últimas partidas, enfrentou o Botafogo, zona do rebaixamento, o Bragantino, zona do rebaixamento. Na verdade, o Botafogo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. E o Atlético Paranaense, que também está na zona do rebaixamento. E o Juventude, que é um time de Série B, se a gente colocar a Copa do Brasil. O desempenho do Grêmio não é bom. O Grêmio só está conseguindo esses pontos porque está jogando contra times fracos. Beleza, todo mundo joga contra time fraco. Mas com esse desempenho que o Grêmio está tendo, o Grêmio não vai ir longe. E o Renato sabe disso. E no fundo ele faz essa situação para jogar para a torcida, tentar novamente colocar com a Band contra o torcedor gremista. Mas aí um detalhe, no começo do ano, quando o Renato ainda tinha muito estofo, deu certo o jogo dele. Deu certo para todo mundo. Nós explodimos na audiência, decolamos na audiência, vamos decolar mais uma vez aqui, o Renato nos consagra, só que naquele momento a torcida meio que comprou a ideia do Renato. Estava todo mundo bravo com a contratação do Thiago Neves e, de certa forma, com o Diego Souza, e virou, né? Todo mundo abraçou o Renato e ficou contra a imprensa. Agora, Renato, eu sinto te dizer, a torcida não está vindo na tua. E me parece que esse é o ponto, JB, a torcida. O que o torcedor está pensando? Nós temos um grave problema hoje, que é não ter o torcedor no campo e o torcedor não poder se manifestar. Eu poderia aqui pegar a coletiva do Renato ontem e tentar desconstruir ela em vários aspectos, desde esses momentos, quando fala nos 200 milhões, da construção do time milionário, cobrem de Corinthians, cobrem de Flamengo e Atlético. O Grêmio foi campeão da América com esse investimento de hoje. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com esse investimento de hoje, com as mesmas pessoas na direção, com o mesmo projeto. O Grêmio piorou em relação ao Grêmio e por isso a crítica. E por que eu acho interessante a gente chamar o torcedor? Porque quando não se escuta o que está acontecendo, se tende a ver o que aconteceu ontem. O Renato tirou o Robinho mais uma vez no intervalo do jogo. O torcedor do Grêmio sabia que o Robinho não ia dar certo antes do início do jogo. O torcedor do Grêmio sabe o que está acontecendo. O torcedor do Grêmio quer falar. O torcedor do Grêmio quer se manifestar. Eu usei a expressão, Meneghetti, o vestiário em chamas. Não é normal o Michael sair, como disse o Gabriel há pouco, pela primeira vez em 5 anos de Grêmio, sair indignado como saiu.
Não é comum. Não é comum o PP ser substituído e sair da forma. Não é comum um time com o investimento do Grêmio ser dominado pelo time do Brasil. Vou começar parabenizando o Matheus Dávila pela pergunta, porque o Matheus Dávila usou de uma elegância que provavelmente na minha época de repórter eu não teria. Porque ele não coloca opinião, ele faz uma pergunta. Quando tu tens o capitão do time, o cara que está há 5 anos, que é chamado de capita, que tem os pés na calçada da fama, como o Maicon, e ele olha, depois de uma reclamação para o Renato, ele faz o famoso gesto dizendo assim, me tira. E aí o Renato tira ele, e ele não vai. Nesses 5 anos, toda vez que ele foi substituído, ele vai direto para a Casa Mata. Ontem não. Ontem ele sai diretamente, cabisbaixo, para o vestiário, chutando tudo que tem pela frente. Então, e aí o que faz o repórter? Ele só faz a pergunta. Ele não botou opinião em nenhum momento disso. Algumas outras situações que a gente precisa pontuar. O César falou no Robinho. O Robinho, sabe por quê? Eu vou começar pelo pessoal da Band. O Renato, eu te entendo, porque aqui na Band nós demos a notícia da cláusula que tinha de renovação automática do Thiago Neves. E você vai lembrar, Renato, que o presidente Romildo, ele ficou tão pressionado que ele foi num dia no CT e sem te perguntar nada, ele foi lá e rescindiu o contrato do Thiago Neves. Foi aqui na Band também, Renato, que nós começamos a expor algumas situações que faltava comando do diretor executivo Klaus Câmara. E a partir disso, o presidente Romildo foi lá e tirou ele também. E digo mais, Renato, foi aqui na Band também que nós usamos o termo a preparação física tailandesa do Grêmio. Sabe por quê, Renato? Porque o Rogerinho, que era nas horas vagas chamado para a seleção brasileira, ele começou a bater de frente porque ele tinha um método de trabalho que tu não concordava. E aí sobrou para quem? Saiu o Rogerinho. E aí tu buscou o Márcio Meira, que é preparador físico que estava desde 2015 na Tailândia. E no dia que o presidente desligou, naquela entrevista, Renato, lembra que tu ficou do lado do presidente ali? Com uma cara de poucos amigos, ali o presidente desligou o Klaus e ele queria desligar o Márcio Meira também. E depois, Renato, foi aqui na Band também que nós falamos do contrato do Robinho, que parece que mais um jogo agora, quinta-feira ele não joga porque é a Copa do Brasil, ele já jogou pelo Cruzeiro, mais um jogo, ele vai renovar por mais um ano. E não tem problema ele renovar por mais um ano, sabe por quê? Porque a cláusula imposta pela diretoria, eu penso que até seja inteligente. Peraí, eu estou trazendo um cara que ele não serviu lá para o outro, ele brigou com o outro, ele entrou na justiça, ele não entrava em campo. Então vou botar uma cláusula, tu vai ter que entrar em campo. Sabe qual é o problema, Renato? É que quem coloca ele em campo é tu. E a partir do momento que tu coloca ele em campo e ele não rende, a única coisa que o Robinho acertou ontem foi dar o nó nos cadastros da chuteira. De novo. Então é tudo isso. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Essa questão, como disse o JB, de botar a torcida ou não, faz parte do jogo. Agora, eu quero acreditar nas palavras do presidente Romildo, porque outro dia, quando o presidente conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ele até me deu uma porrada no início, dizendo o seguinte, né? Não, porque agora, primeiro que é mais ou menos a visão do Renato com a imprensa, é por isso que ele disse a tua perguntinha, porque o presidente Romildo disse outro dia numa entrevista que, não, Bagé, não te valoriza tanto assim. Mas por que eu estou trazendo esse assunto à baila? Porque o presidente ali disse que se o associado continuassem fortalecendo o caixa do Grêmio, o presidente contrataria. Parece que o Grêmio não conseguiu de novo contratar o Gaston Ramírez. Namorou com o Cavani, namorou com o Facundo, namorou com o Servi, namorou com o Stuani, namora com todo mundo, mas não tira ninguém para dançar. E o Gaston Ramírez, de novo, não vai ser contratado também. Então deve ser muito por isso que a Bandeirantes está incomodando o Renato. Olha só, eu também quero me incorporar a esse elogio, Bagé. É muito oportuno que você faz ao Matheus Dávila, que fez uma pergunta brilhante. E era um assunto necessário, e ele fez... Isso é importante, o Bagé usou essa palavra e eu quero ir a reboque dessa tese do Bagé. Elegante. Foi elegante. Matheus Dávila, você foi brilhante na pergunta, mas você foi tão brilhante que tirou do sério, desconfortou e desconcertou um treinador do tamanho do Renato, que é um treinador gigante, que é um baita profissional, um treinador gigante, tem uma estátua dele lá na arena, né? Então, e o Matheus com uma pergunta que era evidente que alguém tinha que perguntar, mas ele fez a pergunta da maneira correta.